Bom dia, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Astra Educar. Vamos continuar nossa preparação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2026 e o tema da nossa aula de hoje é argumentação e persuasão. Esse é um assunto essencial dentro da parte de língua portuguesa porque aparece com frequência em textos dissertativos, jornalísticos, publicitários e até em comunicados institucionais. E compreender como os textos argumentam e tentam persuadir o leitor é fundamental para acertar questões de interpretação, principalmente quando a banca cobra a intenção comunicativa do autor. Antes de tudo, vamos entender o que significam argumentar e persuadir. Argumentar é apresentar razões, provas e explicações para defender uma ideia, um ponto de vista ou uma opinião. Já persuadir é convencer alguém a aceitar esse ponto de vista, apelando não apenas à lógica, mas também às emoções, valores e crenças do leitor. Ou seja, toda persuasão usa a argumentação, mas nem toda a argumentação é necessariamente persuasiva. Às vezes, ela pode ser apenas explicativa. Em textos argumentativos, o autor busca influenciar o leitor. Ele quer que você concorde com ele. Para isso, ele apresenta uma tese, que é a ideia principal que defende, e usa argumentos para sustentá-la. A tese é o núcleo central da argumentação. É o posicionamento do autor diante de um tema. Por exemplo, em um texto sobre sustentabilidade, a tese pode ser: as empresas devem adotar práticas mais ecológicas para garantir o futuro do planeta. A partir daí, os argumentos podem ser dados estatísticos, exemplos de sucesso, apelos à responsabilidade social, ou comparações com países que já adotaram medidas sustentáveis. A qualidade de uma argumentação depende da força e da coerência dos argumentos. Os argumentos podem ser de vários tipos. Argumentos de autoridade, que citam especialistas, pesquisas ou instituições reconhecidas. Argumentos de exemplificação, que apresentam fatos ou situações concretas para ilustrar o ponto de vista. Argumentos de causa e consequência, que mostram a relação entre ações e resultados. Argumentos de comparação, que confrontam ideias diferentes para destacar uma delas, e argumentos de valor, que apelam para princípios morais, éticos ou sociais. Além dos argumentos, um texto persuasivo utiliza recursos linguísticos e estratégias discursivas para reforçar seu poder de convencimento. Um deles é o uso de conectivos como portanto, logo, assim, porque, embora e porém, que ajudam a construir a lógica do raciocínio. Outro recurso é a escolha vocabular. Palavras fortes, expressivas e emotivas têm grande efeito persuasivo. Textos publicitários, por exemplo, costumam usar verbos no imperativo, como faça, compre, experimente, porque tem a função de induzir o leitor à ação. Um ponto importante é que a argumentação pode ser racional ou emocional. A racional é baseada em fatos, dados, lógica e coerência. A emocional apela aos sentimentos, como medo, esperança, orgulho ou empatia. Os textos mais eficazes costumam combinar as duas formas, equilibrando razão e emoção para conquistar o leitor. Nas provas da Caixa, é comum que a banca apresente um texto argumentativo, por exemplo, um artigo de opinião, um editorial ou um texto institucional, e peça para o candidato identificar a tese, o tipo de argumento utilizado, ou ainda o efeito de sentido de determinadas expressões. Também podem aparecer perguntas sobre a intenção comunicativa do autor, como o objetivo do autor é convencer o leitor de que, ou o texto busca persuadir o leitor a. Por isso, treinar a leitura crítica e aprender a reconhecer a estrutura argumentativa é essencial. Vamos ver agora a estrutura básica de um texto argumentativo. Normalmente, ele é composto por 3 partes. Introdução, onde o autor apresenta o tema e a tese, isto é, o posicionamento sobre o assunto. Desenvolvimento, onde ele apresenta os argumentos e as evidências que sustentam a sua tese. Conclusão, onde ele retoma a ideia principal e, muitas vezes, reforça seu ponto de vista, propõe soluções ou faz um apelo ao leitor. Perceba que um bom texto argumentativo precisa de coesão, ou seja, conexão lógica entre as partes, e coerência, ou seja, sentido e consistência nas ideias. Um argumento contraditório
ou sem base enfraquece o texto e compromete a persuasão. Outro aspecto muito presente em textos persuasivos é o uso de figuras de linguagem. A metáfora, por exemplo, ajuda a tornar o texto mais expressivo e memorável. A ironia pode ser usada para criticar ou questionar uma ideia de forma indireta, e o eufemismo suaviza expressões para causar empatia. Esses recursos não são apenas estéticos, eles servem para aumentar o poder de convencimento do texto. Além disso, é importante saber distinguir entre convencer e manipular. O convencimento legítimo é baseado em argumentos racionais e honestos. A manipulação, por outro lado, distorce informações para induzir o leitor a uma conclusão sem base lógica. As bancas às vezes exploram esse ponto, pedindo que o candidato identifique se o texto tem caráter informativo, argumentativo, persuasivo ou apelativo. No contexto da Caixa, esse tema é especialmente relevante, porque a instituição valoriza a comunicação clara, ética e assertiva, e muitos textos internos e externos da Caixa seguem esse formato argumentativo para defender ideias, apresentar projetos e convencer o público da importância de suas ações. Por isso, compreender os mecanismos de argumentação e persuasão não é apenas importante para a prova, mas também para o desempenho profissional dentro da instituição. Para treinar esse conteúdo, leia artigos de opinião, editoriais e textos institucionais. Identifique qual é a tese, quais são os argumentos e qual é a estratégia de persuasão usada, racional, emocional ou mista. Pergunte-se sempre: o autor quer informar, convencer ou emocionar? E como ele faz isso? Usando fatos, sentimentos ou ambos? Resumindo, argumentar é defender uma ideia com base em razões e evidências. Persuadir é convencer o leitor a aceitar essa ideia. Todo texto persuasivo tem uma tese, argumentos de apoio e uma linguagem planejada para causar impacto. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais uma aula da nossa série sobre os conhecimentos básicos do concurso da Caixa Econômica Federal 2026. Na próxima aula, continuaremos com mais um tema importante de língua portuguesa, sempre com foco na sua aprovação. Aqui na Astra Educar, você aprende de forma clara, objetiva e direcionada. Bons estudos e até o próximo vídeo.